Salve, salve, rapaziada! Quem diria? Aconteceu o maior plot twist do futebol, né, mano? O Corinthians e o Yuri Alberto também é o maior plot twist do futebol nesse ano de 2024, porque o Corinthians que tava lá embaixo brigando pra não cair, que todo mundo tava falando que ia jogar a Série B, tinha 0, não sei quanto por cento de chance de jogar Libertadores, hoje tá na zona de classificação pra pré-Libertadores, né, rapaziada? Classificado já, garantido. Então o Corinthians teve uma reviravolta muito importante. Vou falar mais sobre isso, né? Eu acho que tem algumas coisas pra gente falar sobre esse tema do Corinthians, mas primeiro vamos reagir aí à paródia, né? Memphis, Yuri Alberto e Garro, o trio mortal do Timão. Então, bora lá reagir, sem mais enrolações. 1, 2, 3 e play. A covardia de uma intriga que deu os caras dizem que trombar. Meu irmão, me fez esse lema, eu não deveria perceber. O carro é inteligente e tá ligado, vai cantar a nova. O protagonista que o time precisa faz gol e desliza, vira blitz. O carro é o gênio, tá dando a cabeça e o gol de Lucas sem gol. Deixa tá garantido, joga dele que vem dentro do frio. Troca ponto, beat, o cara bate, se falta já pega. Esses três expectos perdidos, o Memphis e o maluquinho. O Capi além do psicopata. E o carro todo ele joga como artista. É que Pô, rapaziada, a paródia ficou da hora. Quem diria, hein? Uma paródia do Corinthians e uma paródia que eu goste, né? Falando do Corinthians. E falando nisso também, rapaziada, vamos lá. É raro eu falar bem do Corinthians, é raro eu elogiar o Corinthians aqui no canal. Você tá ligado que eu zoo bastante, pego no pé. E também porque o Corinthians não me dá motivo pra elogiar. O que o Corinthians fez pra eu chegar aqui no canal e falar, nossa, parabéns Corinthians nesses últimos anos? Nada, faz 5 anos, vai pra 6 anos aí sem ganhar nada, sem ganhar nenhum título. Então, rapaziada, é difícil também eu vim aqui elogiar um time que tava brigando pra não cair, um time que não tava jogando tão bem, que não ganha título há muito tempo. Mas hoje eu vou dar uma elogiada, eu vou falar bem, só que tem que dar uma zoeirinha também. Nem tudo são flores, tem que ter um equilíbrio ali, eu tenho que zoar um pouco o Corinthians também. E essa é a zoeira, né, rapaziada? Pô, o Corinthians não ganha nada faz vários anos. Faz 5 anos aí, desde 2019. Eu comecei a reagir ao Fute Paródias em 2020. Ou seja, nunca fiz um react de uma paródia do Corinthians campeão, tá ligado? Uma paródia só do Corinthians. E é isso que eu quero dizer. O Fute Paródias precisa fazer uma paródia do Corinthians, né? Pra trazer esse público do Timão, esse público corintiano, que é grande, a segunda maior torcida do Brasil. Só que se os caras ficarem esperando o Corinthians ser campeão pra fazer paródia, filho, os caras vão ficar esperando sentado, vai ficar velhinho, vão morrer e não vão conseguir fazer paródia do Corinthians campeão. Então eles tiveram uma ideia de pegar esse bom momento que o Corinthians está tendo agora, essa reviravolta que realmente é uma coisa muito legal que aconteceu, né, pro torcedor corintiano, transformar numa paródia, porque senão não vai lançar, filho. Se esperar o Corinthians ser campeão, esquece, não tem paródia do Corinthians. Então eles lançaram uma paródia aí pra falar desse bom momento do Corinthians, né? E vamos falar desse momento. O maior plot twist aí da história do futebol em 2024, né? Nesse ano pelo menos. Porque o Corinthians estava sendo zoado, falando que ia jogar a Série B, eu mesmo zoei, todo mundo tava zoando, até o próprio corintiano já tava ali esperando jogar a Série B ano que vem, porque realmente estava muito mal no Brasileirão. Nas Copas estava até bem, mas acabou sendo eliminado, não ganhou nenhuma, mas foi muito mal no Campeonato Brasileiro. E aí, rapaziada, não tinha muita perspectiva, até porque a chance do Corinthians ser rebaixado era 40%, e a chance de disputar a Libertadores era 0, não sei quanto por cento.
Então, o torcedor corintiano já tava ali, tá, mano, se a gente não cair, a gente não vai jogar nenhuma competição, a gente tá fora da Copa do Brasil, né? Porque o Corinthians estava fora da Copa do Brasil do ano que vem, a gente não vai jogar Libertadores, nem Sul-Americana, tamo suave. O corintiano tava ali já, tipo, se preparando pro ano que vem, ou jogar a Série B, ou só o Paulistão e a Série A. Mas o Corinthians, num toque de mágica ali, num passe de mágica, tá 8, 9 jogos aí ganhando seguido, né, no Brasileirão, deu uma arrancada gigantesca na tabela, de 15º lá, 16º para oitavo. Mano, eu lembro que o São Paulo tava a 20 pontos acima do Corinthians, agora tá a 6 pontos na frente do Corinthians só. Se tivesse mais 4 rodadas, acho que o Corinthians passaria o São Paulo, porque o São Paulo tá muito mal nessa reta final, ao contrário do Corinthians que tá muito bem. Então, se tivesse mais 3, 4 rodadas, ou se o Corinthians tivesse reagido um pouquinho antes, talvez estaria até na fase de grupos da Libertadores, não na pré-Libertadores, né? Mas reagiu na hora certa, conseguiu uma classificação, não vai ser rebaixado, como todos estavam dizendo, e o Corinthians conseguiu aí um feito que ninguém esperava. E falando de ninguém esperar, né, de plot twist aí, como eu falei, o Yuri Alberto também, né, um cara que estava sendo zoado. Se a gente pegar 2 meses atrás aí, Corinthians e Yuri Alberto, era só zoeira, era só meme, só tiração, porque, mano, tava mal, né? O Yuri Alberto não fazia gol, perdia gol pra caramba. Só que eu sempre falei aqui no canal, o Yuri Alberto é bom, é talentoso, só que o Corinthians, talvez o ambiente ali do time não tá bem, a torcida, toda a pressão, talvez faça com que o Yuri Alberto não esteja conseguindo jogar o que ele sabe, mas ele é bom, sempre achei o Yuri Alberto bom. Mas tava mal, a gente zoava, tirava onda. Só que agora a gente pega, olha lá o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Yuri Alberto, sendo muito importante para o time. O Yuri Alberto é o jogador que mais fez gols no Campeonato Brasileiro. Dá para acreditar nisso? Eu tô até bugado aqui para falar, porque não dá para acreditar nisso, né, rapaziada? Não falando do talento dele, mas sim do que a gente via aí do Yuri Alberto nesses últimos anos que ele estava no Corinthians. Inclusive, ele é um jogador que perde muitos gols. Imagina se ele tivesse feito metade dos gols que ele perdeu esse ano. Ele ia estar disparado na artilharia e o Corinthians talvez poderia ter até ganhado algum título, poderia estar até melhor na tabela. Então, é isso. O futebol, ele é feito de momentos, mano. O futebol é feito de momentos. A gente não pode achar que nosso time vai estar bem sempre e também não pode ficar achando que o nosso time vai estar mal sempre. Olha o torcedor do Botafogo aí, ó. 50 anos sem comemorar um título. Os caras vendo um time na merda. O time tava quase falindo. Agora campeão da Libertadores e vai ser campeão do Brasileirão. Né, mano? Aí a gente pega numa coisa assim, no mais curto prazo, o próprio Corinthians. Um mês atrás, brigando para não cair. Agora, classificado para Libertadores. Então, o futebol, ele é imprevisível. O Galo estava na final da Libertadores, agora está com risco de cair na última rodada. O Fluminense, campeão da Libertadores ano passado, esse ano, brigando para não cair com risco de rebaixamento na última rodada. Então, o que eu quero dizer é que o futebol é uma caixinha de surpresa, rapaziada. É imprevisível, por isso que o futebol é tão legal, porque no momento a gente vê ali o time muito bem, depois do nada o time está muito mal, e aquele estava muito mal, está muito bem. São essas coisas que tornam o futebol incrível, né, rapaziada? Mas falando em incrível, essa arrancada do Corinthians aí realmente foi incrível. E passa muito pela torcida, né, que cobra bastante. Jogar no Corinthians é uma pressão absurda. Por isso que eu falo, é difícil jogar no Corinthians. O Yuri Alberto, jogando no Corinthians, nesse momento que o Corinthians não tá bem, e com a torcida em cima, ele sente a pressão, né, mano? Ele é um cara jovem ainda, o Yuri Alberto é muito novo ainda, parece que tem 30 anos, mas não, acho que tem 23, né? 24 anos por aí. Então o Yuri Alberto é um jogador novo ainda, ele sente a pressão, mano. Então a gente tem que entender que jogar no Corinthians é muita pressão. Talvez é o time que mais pressione os jogadores. Não que tenha a camisa mais pesada, porque o Corinthians não tem a camisa mais pesada do Brasil, mas é o time que mais coloca pressão nos jogadores e é muito difícil jogar. Então, por isso que o Yuri Alberto estava mal e agora que o time melhorou, ele tá bem, tá metendo gol pra caramba e melhorou muito graças ao Memphis, que chegou, né, e deu um ânimo ali pros caras, uma qualidade técnica diferenciada, porque já tinha o Garro perdeu um gol lá na Sul-Americana e tal, mas ele era o pilar do time e hoje ele tem o Memphis ali do lado dele. E o Yuri Alberto, é muito difícil falar, e o Yuri Alberto, né? E o Yuri Alberto, com o Memphis e o Garro ali, ele tá conseguindo desfrutar e fazer os gols. Já falei bastante do Yuri Alberto, né? Falar um pouco do Garro, que é isso mesmo, né? O Garro era o pilar do Corinthians há um tempo atrás, quando o Corinthians estava mal, o Garro era o único que estava salvando.
teve um momento ali que não estava tão bem, mas depois voltou a ser o protagonista. Mas hoje o protagonista para mim é o Memphis, não só dentro de campo, mas como fora de campo também, que é o que eu vou falar agora para encerrar o vídeo, né? O Memphis é uma das melhores contratações aí do futebol brasileiro nos últimos anos, não só pelo que ele está fazendo dentro de campo, está jogando muito bem, meteu um golaço de falta, 2 golaços de falta ele meteu, né? Então, assim, o Memphis é um jogador que está jogando muito bem, está fazendo umas jogadas legais. No começo ali demorou um pouquinho, não demorou muito na verdade, mas teve ali alguns jogos para se adaptar, não estava muito bem, mas depois se adaptou e está realmente sendo o protagonista do Corinthians, junto ali com o Yuri Alberto e com o Garro. E o Memphis, fora de campo também, cara, é um barato. O maluco vai pra favela ali, tira foto com a molecada, faz trança ali na favela, na calçada, tá gravando clipe com o MC Rariel, com os caras, tá ligado? Tá fazendo música. O cara tá vivendo o Brasil. E isso é muito legal, rapaziada. Eu sou São Paulino, eu não gosto do Corinthians, mas, mano, a gente tem que assumir quando o time rival faz uma coisa legal. E o time rival, no caso agora o Corinthians, que é rival do meu time, contratou um cara que eu queria que o Rames tivesse sido assim no São Paulo, por exemplo. Eu queria que o Rames chegasse no São Paulo, jogasse, quisesse jogar, quisesse valorizar o nosso país, o futebol do nosso país, coisa que não aconteceu. Ele valorizou ali talvez as baladas, algumas coisinhas também, mas ele não valorizou o nosso futebol, como vários jogadores que chegaram da Europa e vieram para cá, tanto brasileiros que estavam na Europa, quanto europeus que vieram para o Brasil. Teve várias contratações aí que a gente falava, mano, que contratação da hora, só que chegava aqui, não fazia nada, não jogava nada, né? Tem algumas também que não tem como jogar muito, tipo o Payet, tá ligado? O Payet, ele tem um nível abaixo desses caras que eu citei, e tá num time também que é um nível abaixo, então não tem como esperar muito do Payet, mas eu esperava mais dele também. E falando até de brasileiros que voltaram, né? Felipe Coutinho, eu esperava mais. Então, assim, tem vários jogadores que chegaram da Europa e vieram brincar aqui, inclusive chegando no Corinthians, né? E agora o Memphis não, o Memphis veio, valoriza nosso futebol, mano, tá vivendo ali o momento brasileiro dele. Então acho isso muito da hora. E isso também acho que ajuda muito o Corinthians, porque trouxe um clima mais leve pro Corinthians, pros torcedores, automaticamente pros jogadores também, por isso que conseguiu essa arrancada aí, essa reviravolta, né, rapaziada? Então é isso que eu tenho para falar. Não costumo elogiar muito o Corinthians aqui, hein? Então aproveita, porque talvez é o único vídeo que você vai ver de eu falando bem do Corinthians. Mas deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho aí para não perder nenhum conteúdo. Tamo junto, é nóis, valeu!